Olá, telespectador amigo, você assiste agora o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Tratamos de neuroses e psicoses e os mais variados problemas que se acentuam sobre a vida humana. Também falamos sobre o destino e sobre os mistérios da vida, né, Mayusha? Isso mesmo, tudo bem? Tudo certo. Tranquilo. Fala para o povo aí, para os nossos telespectadores, das nossas atividades aqui na sede, na Rua Ponta Grossa. Todas as terças-feiras a gente tem palestras aqui ministradas pelo Dr. Celso, falando sobre mistérios da vida, sobre como positivar o caminho, alcançar a prosperidade. Você é nosso convidado para estar aqui na nossa sede aqui em Apucarana ou assistir ao vivo online pelo nosso site no www.ipth.com.br/rádio. Você também poderá vir todas as sextas-feiras às 19h30 nas constelações sistêmicas ou todos os sábados às 14 horas também temos constelações. Você pode vir para ser tratado, né, um tema que você precisa resolver, ou você pode vir para participar e conhecer a metodologia, também será muito bem-vindo. Nós temos também atendimento no consultório individual de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 e todos os sábados das 9 ao meio-dia. Temos também aulas de Kundalini Yoga de segunda e quarta às 19 horas, de terça e quinta às 18h30 e sábado às 11 horas da manhã. Essas são as nossas atividades. É importante que o nosso querido telespectador saiba que todas as terapias, tanto a constelação familiar quanto a terapia individual, são previamente agendadas, né, Mayusha? Sim. A pessoa tem que ligar ou passar aqui na sede, olhar com a secretária a agenda e a disponibilidade e agendar a sua terapia. É importante que nós também deixamos bem claro que as reuniões de terça-feira são apostiladas, né, Mayusha? Sim. São estudos extremamente profundos sobre a vida, sobre o destino, e é um material que eu escrevo e as pessoas acompanham com a apostila e levam uma apostila para casa para fazer os estudos em casa, né, Mayusha? Sim. Se você quer, tô assistindo a partir de agora, perdi desde janeiro, como é que eu faço? Você pode adquirir a apostila, ler em casa, e todas as nossas palestras são postadas posteriormente no nosso canal no YouTube. Então você pode assistir essas palestras passadas e você poderá tirar dúvidas aqui com a gente também. Poderá acompanhar olhando para o vídeo, né, no YouTube. Sim. E acompanhando pela apostila. Com certeza. Hoje nós vamos falar sobre a importância do nome de cada pessoa. Então, assim, quando a mamãe e o papai escolheu o seu nome, eles se basearam em quê? Eles quiseram homenagear alguém, eles pensaram em alguma coisa, ou eles intuíram de algum sonho. A forma que o papai e a mamãe colocam o nome na criança pode trazer uma carga negativa ou positiva para essa criança? E o que o nome atua sobre a vida da pessoa? É muito importante esse tema, e como nós falamos no início, o nosso objetivo aqui é falar sobre os mistérios da vida. Nosso objetivo com você, telespectador, é te levar a pensar, a refletir sobre a sua vida e fazer uma autoanálise, porque todos os problemas que nós temos estão dentro de nós. Da mesma forma, a solução também não está fora, logo está dentro de nós. E sobre o tema que nós vamos falar hoje, sobre o nome, é extremamente importante refletirmos sobre o nome. Uma vez que a Bíblia fala no livro do profeta Isaías, onde diz ali uma profecia, diz assim: eu, o Senhor, te conheço pelo nome, eu te chamo pelo nome antes de você ter nascido. Ou seja, ali o profeta Isaías deixa bem claro que existe para aquela criança que vai nascer um nome, uma missão e um ofício. Da mesma forma, nós podemos olhar em Juízes 13, quando a mulher de Manoá está na lavoura, ela era estéril, não tinha filhos, e eis que aparece um anjo e disse a ela:
que ela ia engravidar de um menino e que aquele menino seria nazireu, não bebia bebidas fortes e tinha uma missão para cumprir. Então, desde o histórico, da antiguidade, do histórico, dos livros mais antigos, como a Bíblia, já deixa bem claro, Mayusha, todos nós temos no mundo espiritual um nome e uma missão para realizar. Sim. E a compreensão disso pelos pais, faz toda a diferença. Quero exemplificar aqui com o modismo. Nos anos 70, por aí, 80, antes disso, os nomes eram até sugeridos pela religião, colocar o nome da criança o santo do dia. É como se os pais não tivessem habilidade para perceber qual o nome para aquela criança. Uhum. E aí nós temos um exemplo também do modismo, como eu falei, dos nomes que os pais escolhem ou escolhiam, os nomes dos artistas, né? Sim. Das pessoas famosas. Gente, nós temos que voltar a nossa mente para dentro de nós, olhar para a vida e sua complexidade. Eu digo complexidade porque é mistérios, a vida é envolta em mistérios, mas o essencial é simples. Toda mamãe intui como gostaria de chamar o seu filho, e essa intuição é uma comunicação do espírito da criança com a mamãe ou com o papai. Mas a grande maioria não olha para isso. Mas nós não somos culpados, nós não fomos ensinados. Se nós olharmos para a antiguidade, lá para a época de Jesus, né, Mayusha? Sim. Quando Jesus chama os discípulos, qual é o primeiro passo que ele faz? Troca o nome de todos os discípulos. Alguns ele não trocou, mas acrescentou sobre aquele nome, um outro nome. No caso, Simão Pedro. Era Pedro, era Simão. E aí Jesus acrescentou para Pedro. E assim todos os outros discípulos tiveram uma mudança de nome ou o acréscimo de algum nome de poder. E nós observamos hoje em dia que a grande massa humana, as pessoas, falando de massa humana, é pessoas, trabalham, estudam, se dedicam e não conseguem alavancar na vida. Vou dar um exemplo de um amigo que eu conheci ele há mais ou menos 10 anos atrás. Conheci ele era psicólogo formado pela UEL e trabalhava no caixa de um supermercado. Uhum. Não que o caixa de supermercado é uma excelente profissão, é ótimo, mas não justifica a pessoa fazer uma faculdade, fazer pós-graduação e trabalhar no caixa de supermercado. Cada departamento, cada profissão tem lá as pessoas que se dedicam para aquela área, e eu quero honrar aqui os caixas de mercado. É maravilhoso essa profissão. Mas esse meu amigo, ele era extremamente frustrado, Mayusha, porque ele estudou muito, diz ele, o pai vendeu uma fazenda para ele poder estudar, e ele não conseguia um salário naquela época, se fosse hoje, uns R$1.000, R$1.200. Quer dizer, insignificante. Um outro amigo, digo que amigo que hoje, depois do tratamento, se tornou uma amizade mais próxima. Ele, formado em Direito, passou no OAB, advogado, com todas as possibilidades de advogar, ele vendia passe no terminal urbano de Londrina. Sabe, ganhava 10 centavos, 5 centavos por passe. Então, essas duas pessoas, quando vieram para a terapia, vieram trazidos pela família. Os familiares perceberam, não tem alguma coisa errada, não é possível. Essa pessoa é extremamente inteligente. E aí, Mayusha, que eu falo o seguinte, existe uma grande diferença entre a inteligência e a sabedoria. Sim. A inteligência é efêmera. A inteligência você adquire ela através dos estudos, mas a sabedoria é nata, é divina. Todos nós, essencialmente, somos sábios, mas a grande dificuldade é exteriorizar esta sabedoria. E muitas vezes a exteriorização da sabedoria não acontece
porque a pessoa não tem o seu nome espiritual reconhecido. Essas duas pessoas que eu estou falando receberam nomes para homenagear um cantor que tinha morrido, e o outro para homenagear um vô, que esse vô tinha morrido jovem também. Então veja, as duas pessoas não tinham nem uma vez sido chamado pelo nome, aquele nome de força, aquele nome de poder. O nome que foi determinado. O nome que foi determinado pelo mundo espiritual antes de nascer. E aí, através da terapia, da hipnose, eu levei tanto um quanto o outro no túnel do tempo, e ambos escutaram a programação que eles viriam desenvolver na Terra e o nome. E aí nós fizemos um rebatismo, na terapia fizemos um rebatismo e acrescentamos um nome de poder nessas duas pessoas. Então veja, 10 anos atrás o IPTH já fazia essas experiências e temos resultados fantásticos com a vida dessas duas pessoas que nos acompanham hoje pelo YouTube, claro. Um mora em Brasília, outro mora em Fortaleza, mas ambos se deram muito bem na vida após o acrescentar um nome de poder no nome deles. É como se eles se reconectassem com o eu espiritual novamente? Sim, você disse certo, como se reconectasse, mas na verdade eles não reconectaram, eles se conectaram. Não tinha nem conectado. Não tinha nem conectado, porque a mamãe ficou grávida, deu à luz, e aí batizaram com o nome X, com homenagem a outras pessoas, como eu disse. Não tinha ali um referencial espiritual do nome, e eles não tinham se conectado com este poder espiritual, o fluxo da vida não atuava sobre eles. E aí, após o acrescentar este nome de poder, eles tiveram uma interação com este fluxo do amor, e a vida deles deslanchou. E quando é uma homenagem ao pai ou à mãe que está vivo, era interessante colocar o nome do pai mais um nome que eu intuí, ficaria um nome duplo, ou quando está vivo não tem esse problema? Olha, Mayusha, a tua colocação é bastante pertinente, mas eu gostaria de fazer uma colocação antes de responder. 3.800 anos antes de Cristo, 5.800 anos. Um homem analfabeto, um agricultor, um homem que não tinha informação, chamado Manoá. Ele, quando ficou sabendo que o anjo visitou sua esposa, o que ele fez? Ele fez uma oração e disse: Oxalá que o homem de Deus venha-nos novamente e nos diga qual é o nome deste menino e qual é a função deste menino. Então o que falta para os seres humanos modernos é a espiritualidade, Mayusha. 30 segundos para acabar. É a espiritualidade que está faltando. Nós vestimos uma capa religiosa, sobra a religião e falta a espiritualidade, por isso nós colocamos nome que não tem poder sobre os nossos filhos. Nós vamos continuar falando sobre esse tema, né? Pois ficou faltando aí informação. O programa de hoje chegou ao final. Você pode continuar assistindo os programas Conexão Alfa, as palestras do YouTube, toda a atividade aqui do Instituto IPTH pelo nosso canal no YouTube, pelo nosso Facebook ou pelo nosso site. Clique lá e compartilhe as nossas ideias. Até mais. E voltamos falando sobre o mesmo assunto.